A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Gislaine Dias e estou aqui com você para nós passarmos um momento junto para aprendermos, como levar a palavra do Senhor para os nossos pequeninos. A faixa etária, dos primários de 7 a 8 aninhos, e está falando sobre os heróis e heroínas da Bíblia, Então está sendo histórias que eles estão se identificando, porque criança nessa faixa etária, eles gostam muito de falar sobre super-heróis, então vai ficar gravado na cabecinha deles. Quais heróis que nós estamos aprendendo? Quais heróis que a Bíblia Sagrada, esse livro de história tem para nos apresentar? Então, cada domingo nós vamos estar trazendo para eles um herói que fez a diferença, na Bíblia Sagrada, que Jesus deixou isso como ensinamento para nós e também fez a diferença nesse mundo. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque estes homens e estas mulheres, que fazem parte dos heróis e heroínas da Bíblia, fizeram a diferença. Então, que nós possamos também levar para as nossas crianças, o desejo de fazer a diferença aqui neste mundo em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos estar iniciando a nossa aula apresentando a eles o momento de oração, incentivá-los a orar, fazer com que eles tragam pedidos de oração, que as nossas crianças tragam sim pedidos de oração e que nós possamos orar, interceder por esses pedidos que eles trazem, para que eles possam saber que aqui na oração é que eles vão encontrar a resposta para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua necessidade, que é na oração, que é na palavra, na leitura da Bíblia Sagrada, que elas vão se sentir fortes, seguros em Deus. Então, olha, incentivá-los a orar, fechar os seus olhinhos para orar, para falar com o Papai do Céu, mostrar para eles que o nosso Deus cuida, guarda, protege ele de todo perigo, de todo mal. Então é muito bom nós termos a confiança de que temos um Deus que cuida de cada um de nós. E hoje a nossa história, a nossa lição de número 2, vai estar falando sobre José, um herói de escravo a governador. Então a história de José é uma história linda que eu me identifico, eu amo a história de José. É uma das histórias que eu mais gosto aqui na Bíblia Sagrada, porque ele foi desde pequeno, escolhido pelo Senhor, e desde pequeno ele escolheu andar com Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos ciúmes que seus irmãos tinham, por conta do amor que Jacó tinha pela vida de José. Então, ele escolheu andar com Deus, e desde pequeno ele ouvia, ele sentia a presença do nosso Deus. Desde pequeno ele já começou a ter a comunhão com o nosso Deus. Então a história de José é muito linda. Então a leitura bíblica se encontra em Gênesis, no capítulo 37, 37, 39 e 41. Os capítulos nós vamos estar lendo inteiros, para estudar, para conhecer bastante a história de José. Nós temos que falar em um período muito curto sobre todas as fases de José. Então precisamos estar, sabendo o que vamos dizer, para as nossas crianças. Então o objetivo, que o aluno compreenda que não deve desanimar diante das dificuldades, mas permanecer fiel a Deus, porque as nossas crianças, às vezes eles pensam porque são crianças não vão passar por dificuldades, porque são crianças não vão passar por tristeza, por sofrimento, mas elas vão sim ter, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus também nos deixou, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então você também vai vencer.
as nossas crianças também vai vencer. Por isso temos que ensiná-las a ser fiel, mesmo diante da dificuldade, elas confiar que tem um Deus que cuida dela. Então, o nosso ponto central da nossa lição: Deus honra quem é fiel a Ele, mesmo em meio às dificuldades, tá vendo? Dificuldades de novo, fiel a Deus de novo e honra, porque Deus exalta aqueles que são humilhados, né? Então, e Deus humilha aqueles que são exaltados, aqueles que se acham melhor. Em algum momento, eles vão passar por um momento de dificuldade e eles vão ter que se humilhar. Então, eu não sou melhor que você não é melhor que eu e nós não somos melhores que as nossas crianças. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem por você e tem para as nossas crianças. Então, temos que mostrar para eles que se eles for fiel diante das dificuldades, Deus irá cuidar, Deus irá honrá-lo, assim como Ele fez com o nosso personagem de hoje, chamado José. Então, o nosso texto para memorizar está aqui, olha, no livro de Josué, que também Josué foi um vencedor, foi um lutador, foi um herói, e Deus deixou essa promessa para Josué, que diz assim, olha: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Então, Josué capítulo 1, versículo 9. Então, olha só, Deus, ele disse para Josué: não tenha medo, não fique desanimado, mas tenha de bom ânimo, né? Olha, porque eu estarei com você. Então, Deus não falou assim: Josué, você não vai passar por dificuldades, você tem a mim, você não vai sofrer. Não, Deus disse para ele, olha, seja forte, né? Seja corajoso e não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você, Josué, por onde quer que andares. Então, o nosso Deus vai estar com você nessa dificuldade que você está passando. Deus vai passar com você neste medo que você está sentindo. Se você está desanimado, eu digo para você, assim como Deus disse para Josué, que ele estaria com Josué, o nosso Deus vai estar com você. Não desanime, essa caminhada é muito longa, os dias estão se abreviando cada vez mais, a volta de Jesus está se aproximando. E aonde as nossas crianças estão indo? Onde elas vão passar a eternidade? É esse que tem que ser o nosso pensamento. Como que as nossas crianças vão passar a eternidade? Com Cristo ou no sofrimento eterno? Então precisamos levá-las a ter ânimo, ser forte, corajosas, para conseguir resistir às tentações da internet, às tentações dos seus amigos que se dizem amigos, às tentações na escola, às tentações até mesmo dentro da casa deles. Eles precisam resistir, ser forte, ter coragem para dizer não para o inimigo. Então é isso que Deus está querendo dizer para mim e para você nesse dia. E olha aqui, ó, esse cântico que eu já cantei com vocês algumas vezes, que diz assim, olha: forte é Deus, meu Senhor, terno sim seu amor, Ele não me deixará. Rei dos reis, Criador, rocha é, bom pastor, Ele não me deixará. Mesmo quando sou provado, não me falta seu cuidado, não. Forte é Deus, meu Senhor, terno sim seu amor, Ele não me deixará jamais. Então, olha, forte é Deus, o meu Senhor, né? Ele não me deixará, jamais o Senhor vai nos deixar, jamais Ele vai nos abandonar diante dos perigos, diante das aflições, diante das dificuldades. Ele vai estar com você. Então não tenha medo. Assim, olha como o nosso coração está forte. A nossa força não vem do nosso braço,
Nós não precisamos vencer, né, os nossos inimigos, os nossos desafios, lutando com as nossas forças, porque nós não temos, né? Isso daqui, olha, só tem tamanho, não tem força nenhuma, né? Mas se nós pedirmos a ajuda do nosso Deus, nós vamos conseguir vencer as ciladas do inimigo, né? Então vamos ser fortes no Senhor Jesus. Então a nossa história de hoje vai estar falando sobre um personagem que passou por grandes dificuldades. A Bíblia nos conta, olha aqui, ó, sobre qual personagem que nós vamos estar aprendendo? Sobre José. Sim, muito bem. A Bíblia nos conta que José era um menino que ele foi muito desejado pela sua mãe e pelo seu pai, porque Raquel, a mãe de José, ela era estéril, ela não podia ter filho. E Jacó amava muito a sua esposa e via que ela tinha uma tristeza porque ela não tinha um bebezinho. Mas o que Deus fez? Deus se lembrou de Raquel e deu um filho para ela. E esse filho, o primeiro filho de Raquel, foi José. Jacó, ele já tinha 10 filhos, né? Então, ele já tinha muitos filhos, mas de Raquel, ele não tinha nenhum filhinho. Mas Deus deu José para Raquel. E depois de José, veio mais um filho, chamado Benjamim. E a Bíblia diz que Jacó amava muito José. E por conta desse amor que ele demonstrava mesmo, que era um amor diferente por José em vista dos outros filhos, o que aconteceu? Os outros irmãos de José teve inveja dele, teve ciúmes dele, porque achava que José era mimado por Jacó. José era o filhinho do papai, aquele que Jacó não deixava fazer nada, não deixava ficar trabalhando. E José estava sempre ao lado do pai, aprendendo sobre o nosso Deus, né, aprendendo sobre as escrituras sagradas. Então José estava sempre pertinho de Jacó. E um dia, sabe o que aconteceu? José ganhou um presente especial. José, ele ganhou uma túnica de várias cores. E essa túnica de destaque, né? Onde ele estava, todas as pessoas viam José. Os irmãos viam José correndo com aquela túnica colorida, uma túnica diferente que ninguém tinha, somente José que tinha, porque ele ganhou do seu pai e da sua mãe. E José ficou muito feliz e ele andava por todos os lados vestido daquela túnica. E teve um dia que José estava no campo e ele teve um sonho. José sonhou com 11 feixes de trigo que se curvavam diante do feixe dele. E José veio e contou para os seus irmãos. Seus irmãos ficou com mais raiva ainda. E uma outra vez, José teve um outro sonho. Agora, ele sonhou com 11 estrelas e o sol e a lua, todos se curvavam diante da estrela de José. Então os irmãos de José ficou muito bravo. Por que José era diferente? Por que ele tinha esses sonhos? Será que um dia eles iriam se humilhar diante de José? Se prostrar diante de José? Onde já se viu? José era um jovenzinho, ele era um adolescente, ele tinha 17 anos. Então, um dia, os filhos de Jacó foi levar os seus animais, as suas ovelhas, para pastar em um lugar longe. E Jacó ficou preocupado com seus filhos e disse assim: José, vai ver, leve pão, leve água para os seus irmãos, vai ver se eles estão bem. E José, todo animado com a sua túnica, né, colorida, foi, né, para ver aonde seus irmãos estavam, se eles estavam bem. E passou-se, José andou bastante. Quando de longe os irmãos de José viram José, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a tramar um plano dentro da sua cabeça. Falaram assim: olha lá, já vem aquele sonhador, vamos matá-lo. Aí nós podemos ficar sossegados, nós podemos nos livrar de José. Aí sabe o que nós falamos para o nosso pai?
que um animal comeu ele e vamos matar José. Então, quando José, todo animado, chegou perto dos seus irmãos, sabe o que eles fizeram? Antes de matar José, eles jogaram José dentro de um poço, né? Um poço que estava vazio. E eles jogaram José lá dentro para saber, ficar pensando o que eles iriam fazer com José. Né? Alguns dos irmãos não queriam matar José, queriam sumir com José, mas os outros queriam matar. Então, sabe o que eles fizeram? Enquanto José estava ali dentro, triste, assustado, com medo, né? Porque os seus irmãos estavam ali querendo matar, né? Tirar a vida dele. Sabe o que ele ficou ali dentro pensando? Pedindo o cuidado do nosso Deus, pedindo a ajuda do nosso Deus. Então, sabe o que os irmãos de José fizeram com ele? Tiraram ele daquele poço e viram que uma caravana estava descendo para o Egito. Então eles falaram assim: olha, em vez de nós matarmos José, vamos vender José para esses comerciantes? E aí eles venderam José por 30 moedas de prata. Eles ficaram agora felizes porque não tiraram a vida de José, se livraram de José e ainda eles tinham ganhado um dinheirinho. E o que aconteceu? José, ele teve a sua capa arrancada. Aquela capa que ele ganhou dos seus pais, os irmãos tirou dele. Matou um animal e sujou aquela capa de sangue e levou para Jacó. E disse que um animal tinha comido José e só tinha sobrado aquela túnica cheia de sangue de animal, né? Cheia de sangue. E Jacó ficou muito triste. Jacó rasgou as suas vestes e começou a chorar bastante, porque tinha perdido o seu filho que ele tanto amava. Mas o que aconteceu? Quando José chegou lá no Egito, ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Esse homem era um dos homens de Faraó, um homem que tinha bastante dinheiro, então colocou José para trabalhar dentro da casa dele. E sabe o que José fez ali dentro? José não começou a fazer as coisas de qualquer jeito, porque tinha sido vendido pelos seus irmãos, tinha sido abandonado pela sua família, agora ele era escravo dentro daquela casa. Não, José pensou assim: tudo que eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Eu quero fazer a diferença. E assim José fez. Sabe o que a Bíblia diz? Que aonde José colocava suas mãos, era abençoado. E aquele homem começou a ser abençoado por causa da vida de José. E sabe o que aconteceu? José foi colocado ali dentro, né? A sua túnica foi trocada. Ele teve agora uma túnica diferente, uma túnica de confiança. Aquele homem chamado Potifar confiava em José. Toda a sua casa, todos os seus bens, era José quem estava cuidando, era José quem estava administrando. Mas sabe o que aconteceu? Outra vez a perseguição veio sobre a vida de José. Outra vez algo de ruim aconteceu com José. A mulher de Potifar começou a gostar de José. E aí ela um dia agarrou José. Ela queria beijar José à força. E sabe o que José fez? Ele falou assim: não, você não é minha, você é do meu Senhor. Eu não posso trair a confiança dele. E aí José saiu correndo e mais uma vez a capa de José foi arrancada. A capa de confiança ficou nas mãos da esposa de Potifar. E aí sabe o que aconteceu? Ela, muito brava, quando seu esposo chegou, ela disse assim: olha aqui, José tentou me agarrar e quando ele saiu correndo, eu fiquei com a capa dele em minhas mãos. Aquele homem ficou muito bravo. E sabe o que ele fez? Pegou José, muito bravo, ele não acreditou em que José tinha dito. E ele jogou José num calabouço. Ele levou José para a prisão. E ali naquela prisão, José vestiu uma túnica diferente, uma túnica de humildade. Ele ficou agora ali
jogado naquela prisão como um homem muito mau. E sabe o que aconteceu ali naquela prisão? José não ficou chateado com Deus, José não ficou revoltado com Deus, José buscou a presença de Deus. Mesmo diante daquela dificuldade, José era um herói. Sabe por quê? Em nenhum momento ele entristeceu o coração de Deus. Ele foi fiel, ele venceu como um verdadeiro herói a perseguição daquela mulher, né? A perseguição dos seus irmãos. E agora ali, mesmo diante daquela prisão, ele era fiel a Deus. Então José, ele vestiu aquela túnica de humildade. Ele foi um homem humilde ali dentro daquela prisão. Ele ajudou, né, o carcereiro, ele cuidava da prisão, ele cuidava dos presos. E um dia, sabe o que aconteceu? O carcereiro deixou José cuidando de todos os presos. Por quê? José demonstrava confiança, lealdade diante de Deus e diante dos homens. E sabe o que aconteceu ali dentro daquela prisão? Um dia José revelou o sonho de dois homens, do padeiro do rei e do copeiro do rei. E aqueles dois sonhos que José interpretou se tornou realidade. E um dia, sabe o que aconteceu? Deus incomodou. Sabe quem? Faraó. O nosso Deus nunca deixa ninguém no esquecimento. Você pode estar passando por muitas dificuldades. Você pode estar passando por algum tipo de enfermidade. Você pode estar passando por algum tipo de tristeza. Saiba que o nosso Deus está te vendo. Você pode estar muito bravo com alguma coisa, que alguém deixou você com muita raiva, né? Porque às vezes nós, seres humanos, ficamos sim com raiva, mas nós podemos pedir a ajuda do nosso Deus, que Ele vai cuidar do nosso coração. A tristeza pode vir na nossa vida, o medo pode vir na nossa vida, mas no momento certo, Deus vai cuidar de você. Ele não vai te abandonar, assim como Ele cuidou de José. Sabe por quê? Deus incomodou Faraó, porque era somente Faraó que podia ajudar José agora, né? Ali, que podia tirar José da prisão. Somente Faraó tinha autoridade para tirar qualquer um da prisão. Então Deus incomodou Faraó. Faraó teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Ele sonhou com animais, com alimento, e ele não entendia aquele sonho. E sabe o que ele fez? Chamou todos os magos, todos os estudiosos do palácio, mas ninguém conseguiu revelar os sonhos de Faraó. Então, sabe o que aconteceu? Aquele copeiro que tinha voltado para o palácio, que José tinha interpretado o sonho dele na prisão, se lembrou de José e disse assim: olha, Faraó, tem um homem lá na prisão que ele revelou o sonho que eu tive e aconteceu tudo o que ele tinha me dito. Então sabe o que Faraó disse? Vá chamar ele agora, chame ele, traga ele aqui. Então eles foram lá na prisão, chamaram José. José tirou agora, quem tira aquela túnica de humildade de José não foi Faraó, não foi ninguém, foi o próprio Deus que arranca aquela túnica de humildade